Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu já fiz um vídeo falando a respeito de como conseguir fazer muito dinheiro com a Airline Manage e eu estou fazendo mais um vídeo aqui com vocês justamente para poder auxiliar, né, ajudar vocês aí, tá bom? Vou tirar bastante dúvidas relacionado a isso e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais direto comentando sobre esse assunto, tá bom? Só para vocês darem uma olhada aqui, né, no meu perfil, eu tenho hoje de patrimônio em relação ao último vídeo que eu gravei, aí 57 bi, né, em valorização e um saldo bem abaixo do que aquele outro anterior por conta de alguns investimentos que eu fiz, né. Comprei bastante linhas aqui, ó, para a Europa, né, voos internacionais, que eu falei para vocês que eu ia expandir, ó, agora estou com 253 linhas, né. Então já deu uma expandida legal e a tendência é só aumentar cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, ó. Comprei mais aviões, A350-900 XWB, tá? Então, indo direto ao assunto, como é que está acontecendo aqui agora em relação ao meu caixa, né? O fluxo de caixa hoje, atualmente, tá bem, assim, tá bem constante, né? Tô conseguindo ter fluxo constante. E né, os resultados que eu tenho diário é isso aí, ó, cá em cima, né, 791 milhões, aí no dia anterior eu tive 750 e nesse dia de hoje, né, estou aí com 566, ainda não fechou o dia, né, o horário aqui pra mim é 15 horas e 6 minutos, então ainda falta um tempo para poder fechar o dia e provavelmente vai fechar também com o mesmo valor do dia anterior, tá? E o que acontece? Vocês veem aqui embaixo que o total de despesas está superior ao de entradas, né? Então, por que acontece isso? Nesse dia aqui, ó, 16/2 mais específico, vocês veem aqui que tem um gasto bem acima do normal, né, da média, que é a compra de linhas, né? Então, comprei uma quantidade boa de linhas, se eu não me engano foi 6 ou 7 linhas internacionais, tá? E aqui também, ó, voltando um pouco mais, vocês veem que eu tenho aqui 5 bilhões 254 milhões aí de compra de avião, tá? Então comprei bastante aviões, foi 20 aviões de longo curso, né? Foi o A350 e acabou momentaneamente trazendo aí uma despesa maior do que as entradas, mas o fluxo de caixa é sempre maior do que as despesas, tá vendo? Se vocês pegarem, por exemplo, esse final de semana, né, de domingo agora, né, sábado e domingo, deu bem menos do que, tá vendo? 112 milhões em relação ao que eu ganhei, 991 milhões, então assim, um lucro aí bem constante, bem interessante, tá? Se você analisar no gráfico aqui de resumo financeiro, ó, em tesouraria, vocês veem que tem um baita gap, né? Uma alta aqui bem expressiva e lucro de voos aumentou bastante, né? E domingo tá aqui embaixo, né? Nos 750 milhões e 83, porque ainda não fechou o dia. Depois que fechar o dia, esse valor aqui embaixo ele vai aumentar, tá? Provavelmente vai ficar próximo aí dos 791 milhões. Por que acontece esse gap grandão, né? Essa alta grandão, essa alta aqui, né? O gap, só para vocês entenderem, né? Gap, quando acontecem esses gaps, é quando vocês, por exemplo, colocaram linhas novas para poder, né, aviões novos circulando em linhas novas, ou seja, são novas operações. Quando isso acontece, essas novas operações começam a funcionar, as coisas estão começando a gerar, entra mais caixa, né? Então, o meu lucro aqui por voos aumentou essa quantidade porque eu coloquei em torno de 20 aviões a mais para poder circular, para poder funcionar, tá bom? Então isso fez com que o meu lucro aumentasse.
e a tesouraria também aumentasse, tá vendo? Então, a tesouraria que é o lucro líquido, depois de todas as contas pagas, tirando a parte de manutenção, né? Então, depois de todas as contas, 283 milhões seria o valor líquido aí, né? Aqui no caso, está contando com a manutenção. Então, esse valor de 283 milhões é líquido mesmo. Mas, por exemplo, se eu realizar uma manutenção agora, né, se os meus aviões estivessem precisando, esse valor ia aumentar, né, os custos adicionais. Então, esses custos adicionais ao dia aqui, ele acaba sendo um pouco... Não dá para você ter uma previsão muito boa, tá? Então, você sempre conta aqui com uma média. Tira uma média, mais ou menos, desse resultado. Eu coloco aqui 250 milhões, porque às vezes tem um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, eu sempre coloco para menos um pouco. Se der mais, ótimo, né? Se der menos, aí não tem problema. Geralmente dá um resultado mais acima do que a média. Depois eu vou explicar para vocês direitinho como é que faz. Só estou fazendo um resumo mesmo, tá? Então, os custos aqui, eu tenho um reembolso, né, de empréstimo que eu tenho que fazer por conta desses investimentos que eu fiz agora. O imposto aumentou, porque eu também aumentei a quantidade de linhas, aumentou a quantidade de funcionários, aumentou tudo, né? Então, tudo aumenta. A massa salarial também, e etc, né? Então, aqui, como que eu consigo fazer esses fluxos de caixa gigantescos? Muito simples, pessoal. É você realmente fazer isso aqui, ó. Você vai lá, né? Selecionou. Eu já cheguei a falar com vocês o processo de expansão. Então, se você está começando, começa com voos continentais, no mesmo continente de uma cidade para outra, tá? A distância de pelo menos, no mínimo, 750 km até 3.500 km. Tá? E aí você pode usar o Embraer 195 ou o Airbus 220-300. Você pode usar um dos dois. Um desses dois, né? O Embraer e o A220-300. Qualquer um desses dois que você utilizar para poder fazer essa expansão vai servir muito bem. Aí depois de um bom tempo, você vai lá e adquire as linhas maiores. Quanto maior é a linha, né, ou seja, quanto maior a distância, igual esses voos internacionais, maior vai ser o seu resultado, tá bom? Porém, também maior vai ser o tempo para você ter caixa, ou seja, para você receber esses valores das linhas, voos intercontinentais, esses voos internacionais, você demora mais para poder receber, porque os voos são muito mais longos, né? Então, aqui, por exemplo, eu recebo o valor aqui, né, uma vez no dia, às vezes até menos, né, e que eu recebo constantemente eu recebo os valores aqui em caixa. Então, como eu já tenho bastante voos no mesmo continente, né, muitos voos aqui, eu tenho esse fluxo de caixa constante já. Isso é muito importante, tá? É muito importante você ter caixa para poder operar. E aqui os voos internacionais são os caixas mais gordos, porém é uma vez ou outra que eu recebo, não é sempre, né? Até porque também estou começando agora a expandir essas linhas, beleza? Então é basicamente isso. O que vai fazer você crescer de fato aqui nesse jogo é justamente você investir em linhas, tá? Em linhas boas, e comprar aviões que tem um custo inferior, um custo bacana, né? Que eu já estou dando mastigado para vocês, ó. Só vocês comprarem aqui o A350, né, se for para longa distância, e o A220 ou o 195, tá? Qualquer um desses dois aí para pequena distância, aliás, média, né? Pequena, média distância vai ser excelente para vocês, tá bom? Então, é só isso, não tem segredo, tá? Não tem nenhum mistério aqui não. Você fazendo dessa forma, né,
só comprar mais aviões. Aí, se for necessário, faça um empréstimo, do jeito que eu ensinei para vocês em alguns vídeos anteriores. Faça o empréstimo, vai lá, não faça muito empréstimo, né? Porque você demora muito a pagar, aí fica difícil de você circular dinheiro, né? Então, vai fazendo empréstimo, vai comprando aviões, compra linhas e vai operacionalizando isso aí, aos poucos, né? E aos pouquinhos vai crescendo. O importante é você ter constância no jogo. É todo dia você ir lá e fazer as operações, tá? Que aí você consegue tá acompanhando e fazendo esses investimentos, né? De acordo com que você vai recebendo o valor aqui no caixa, você vai quitando ali os empréstimos, né? Quita os empréstimos e conforme você vai quitando os empréstimos, você vai fazendo novos e assim por diante, até você conseguir ter uma companhia bem grande, tá bom? A minha companhia não é muito grande, é uma companhia pequena ainda, se vocês forem comparar com as grandonas, né? Porém, em relação a muitas companhias que estão começando há 2 anos atrás, por exemplo, a minha companhia está bem desenvolvida, tá? Cresceu bastante nesses últimos anos porque eu tenho me empenhado, né? Tenho trabalhado bastante aqui para poder desenvolver, tá bom? Então, eu tenho esse mapa aqui dos Estados Unidos, né? Tem bastante voos aqui nos Estados Unidos e no Canadá, no Brasil e na Austrália, né? Como eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Então, é só vocês terem a estratégia correta para poder tá fazendo esse trabalho de expansão, tá bom? Então é basicamente isso nesse vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Tem alguns vídeos que eu já estou fazendo aqui para poder responder algumas dúvidas, tá? Então é só vocês acompanharem os vídeos aí. Desculpe essa frequência que eu não estou tendo, tá? Devido a alguns trabalhos. Então, o tempo que eu tenho livre eu venho cá e faço essa gravação para vocês, tá? Então acompanhe aí esse vídeo e até o nosso próximo vídeo, beleza? Valeu!